Você conhece a antiga arte da necromancia, onde a vida e a morte se entrelaçam de maneiras inimagináveis? Sejam bem-vindos, exploradores, eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Hoje, desvendamos os segredos do necromante. Então, peguei um lugar, cliquei no botão de inscrição e vamos começar. No vasto tecido das lendas e mitos, esses praticantes das artes sombrias sempre encantaram e aterrorizaram a mente das pessoas. Imagine um indivíduo que desafia a fronteira entre a vida e a morte, que ousa convocar os espíritos do além. Esses são os necromantes. Na antiguidade, eles eram temidos e reverenciados, muitas vezes vistos como intermediários entre os vivos e os mortos. Em várias culturas, eles eram a fonte de poder, capazes de manipular os destinos e influenciar os eventos com suas habilidades sombrias. Os necromantes eram retratados como solitários, reclusos em torres sombrias ou cavernas profundas, onde praticavam seus rituais macabros. Lendas falam de suas habilidades para animar os mortos, controlar espíritos errantes e até mesmo prever o futuro através da comunicação com os falecidos. Origens. O necromantismo remonta aos tempos antigos, onde as civilizações praticavam rituais para se comunicar com os mortos. Desde o Antigo Egito até os gregos e romanos, a crença na possibilidade de invocar espíritos dos falecidos era difundida. Alguns estudiosos sugerem que os necromantes podem ter surgido nas antigas práticas de culto aos ancestrais, onde os vivos buscavam orientação e proteção dos espíritos dos mortos. Com o tempo, esses rituais evoluíram para formas mais elaboradas de invocação e manipulação dos espíritos, dando origem aos necromantes como os conhecemos nas histórias. Outros apontam para a influência de figuras místicas e lendárias, como os xamãs e os feiticeiros, que eram vistos como intermediários entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Os necromantes, então, teriam surgido como uma variante dessas figuras, focadas especificamente na comunicação com os mortos e na manipulação das forças além da vida. Práticas medievais. Na Idade Média, os necromantes eram frequentemente vistos como ameaças à ordem estabelecida pela Igreja e pela sociedade. Suas práticas eram consideradas heréticas e blasfemas, e aqueles que se aventuravam no caminho da necromancia muitas vezes enfrentavam perseguição e condenação. No entanto, apesar do risco, alguns indivíduos se dedicavam ao estudo e prática da magia necromântica. Eles buscavam poder e conhecimento proibidos, desafiando as autoridades eclesiásticas e as leis naturais. Os necromantes da Idade Média eram frequentemente retratados como eruditos sombrios, estudando antigas escrituras e realizando rituais macabros em segredo. Eles acreditavam que podiam controlar os mortos e os espíritos, buscando respostas para os mistérios do além. No entanto, suas atividades eram vistas com desconfiança e medo pela maioria das pessoas. Os necromantes eram considerados pactuantes com forças demoníacas, e suas práticas eram associadas a maldições, doenças e desgraças. Durante a Idade Média, o necromantismo atingiu seu auge, com muitos alquimistas e magos dedicando-se a rituais obscuros para obter conhecimento dos mortos. O livro Necronomicon, atribuído ao autor fictício Abdul al-Yazred, tornou-se uma fonte de inspiração e temor. Folclore. Em muitas tradições folclóricas ao redor do mundo, os necromantes são vistos como aqueles que desafiam as leis naturais, buscando poder além do alcance dos simples mortais. Eles são retratados como solitários, habitantes de lugares sombrios e isolados, onde praticam seus rituais proibidos. As lendas dos necromantes muitas vezes envolvem histórias de amor e tragédia, onde suas habilidades sombrias são usadas para alcançar objetivos egoístas ou vingativos. Eles podem ser vistos como vilões em algumas histórias, trazendo morte e destruição por onde passam. No entanto, também há contos que retratam os necromantes de forma mais ambígua, mostrando-os como indivíduos atormentados que buscam redenção ou compreensão. Suas histórias exploram os temas da mortalidade, do poder e da responsabilidade, refletindo os medos e esperanças mais profundos da humanidade. Representação cultural. No cinema e na televisão, os necromantes são frequentemente retratados como vilões ameaçadores em histórias de fantasia e horror. Eles podem aparecer como magos malévolos que buscam dominar o mundo dos vivos e dos mortos, ou como personagens trágicos atormentados por seus próprios poderes sombrios. Além disso, os necromantes têm um lugar proeminente nos jogos de RPG e videogames, onde são frequentemente apresentados como classes ou personagens jogáveis. Os jogadores podem assumir o papel de um necromante e explorar suas habilidades únicas para controlar os mortos e enfrentar desafios sobrenaturais. Necromantismo moderno. O necromantismo moderno é um fenômeno fascinante que mistura elementos da cultura pop, espiritualidade alternativa e práticas místicas.
Embora não seja tão difundido quanto em épocas passadas, ainda existem indivíduos e grupos que se dedicam ao estudo e prática da necromancia nos dias de hoje. Para alguns, o necromantismo moderno é uma forma de explorar o lado sombrio da espiritualidade, buscando entender e controlar os mistérios da morte e do além. Eles podem usar técnicas de meditação, ritual e invocação para entrar em contato com os espíritos dos mortos, buscando orientação, cura ou até mesmo poder. Outros praticantes do necromantismo moderno podem se inspirar em tradições antigas e folclóricas, adaptando-as para o mundo contemporâneo. Eles podem estudar textos antigos, como grimórios e tratados de magia, e experimentar com diferentes formas de magia ritualística e invocação espiritual. Necromantes históricos. Na história, existem relatos e lendas sobre indivíduos que foram considerados necromantes, embora muitas vezes seja difícil separar os fatos da ficção. Aqui estão alguns exemplos de figuras históricas que foram associadas ao necromantismo. Apolônio de Tiana, um filósofo grego do século I d.C., Apolônio foi descrito em várias fontes antigas como um sábio dotado de habilidades sobrenaturais, incluindo a capacidade de prever o futuro e realizar milagres. Ele foi frequentemente associado a práticas de necromancia, embora a extensão de seus poderes seja objeto de debate. John Dee, um estudioso renascentista e conselheiro da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, John Dee era conhecido por suas vastas habilidades intelectuais e interesse em alquimia, astrologia e ocultismo. Ele foi supostamente envolvido em experimentos de comunicação com espíritos e na busca pelo elixir da vida. Cagliostro, um personagem misterioso do século XVIII, Cagliostro era um ocultista e charlatão que ganhou fama na Europa por suas supostas habilidades mágicas e alquímicas. Ele foi associado a rituais de necromancia e outras práticas ocultas, embora muito do que se sabe sobre ele seja baseado em relatos exagerados e lendas. Esses são apenas alguns exemplos de figuras históricas que foram vinculadas ao necromantismo ao longo dos séculos. Suas histórias continuam a intrigar e fascinar, mesmo que as verdadeiras naturezas de seus poderes e feitos permaneçam envoltas em mistério e especulação. Conclusão. O necromantismo é um tema fascinante e complexo, que tem cativado a imaginação humana por séculos. Embora envolto em mistério e controvérsia, o necromantismo continua a ser uma parte importante da cultura e da história, desafiando nossas noções de vida, morte e além. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.